Falar um pouquinho da eleição municipal de São Paulo. O pau tá comendo. Vai ter muita discussão, muita polêmica e agora Tabata Amaral resolveu partir para o ataque geral. Inspirada no ambiente do mundo em geral, ela resolveu partir para o ataque. A equipe de campanha da deputada Tabata Amaral para as eleições municipais desse ano descartou qualquer pacto para não criticar o pré-candidato Guilherme Boulos do PSOL. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a ideia seria concentrar os ataques nas duas campanhas das duas campanhas ao atual prefeito Ricardo Nunes. Mas o grupo de Tabata falou, não, isso pode ser o que a imprensa quer. O que nós queremos é dificultar muito qualquer estratégia do Boulos também, porque a Tabata Amaral pode se sentir prejudicada se fizer uma campanha aí de chapa branca. Então ela quer ser uma alternativa contra essa polarização que ocorre entre a esquerda e a direita. Em outras palavras, a Tabata deve descer a lenha, fazer críticas tanto no Boulos quanto no Ricardo Nunes. Meu querido Ricamelo, você acha que a Tabata, assim, tem condições de ser vista como uma candidata séria e não como um satélite do PSOL? Se ela assumir a ideia de não ter um pacto com o PSOL, sim. Se ela tivesse um pacto, provavelmente não. Ela entende, ela tem que tirar voto dos dois líderes da campanha, que é exatamente o Boulos aqui com a Marta e o Ricardo Nunes. Não tem como ela fazer uma campanha diferente, né? Não tem como ela fazer uma campanha aí, chapa branca, para depois apoiar provavelmente um segundo turno que pode acontecer entre esses dois candidatos, se nada se modificar ao longo do tempo. Para ela, então, ela tem que ir para cima mesmo. E ela já deu várias declarações dizendo que o Boulos não tem muita maturidade, né? Que não tem tanta seriedade, que não consegue, por exemplo, até dialogar com o Tarcísio, no caso da Sabesp, ela já fez esse tipo de comentário. Ou seja, ela tem trazido, inclusive, uma boa argumentação para mostrar o porquê que ela não vai fazer aquilo que o Lula havia pedido, inclusive, lá atrás, para os seus correligionários, que ele não gostaria que houvessem discussões entre partidos, né? O próprio PSB do Geraldo Alckmin, né? Que não existisse discussões entre os partidos governistas nas eleições municipais. Claro, para o PT seria muito melhor, muito mais adequado, porque teria já o apoio da Tabata fácil no segundo turno, até porque ela não conseguiria decolar. A única maneira, então, dela ter mais força é ela, de fato, descendo a lenha naquilo que ela entende que não faz sentido na campanha do Boulos. Agora, o Rafael Macris, não sei se você se lembra, o seu irmão, com certeza que eu encontrei ele lá no debate. O Cauê Macris foi presidente da Assembleia comigo lá. Foi líder do governo, era presidente da Assembleia, depois foi presidente da Assembleia também. Foi presidente com você também. Ali, no debate, você tinha Paulo Maluf, Geraldo Alckmin, Marta Suplicy e Gilberto Kassab, que acabou ganhando a eleição. E estava a Sônia Francini, a Soninha. A Soninha meio que começou a fazer um papel de apoio a um dos candidatos, eu não lembro se era o Kassab, acho que era o Kassab que ela estava apoiando. E ficou muito mal para ela, porque em vez de assumir uma posição de bater em todo mundo e assumir uma candidatura séria, ela ficou com uma candidata satélite. E a Tabata Amaral corre esse enorme risco. Se ela chegar lá, ficar uma candidata babando ovo para um dos principais candidatos, que é o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos, não há dúvida alguma. Você acha que a Tabata está certa nessa estratégia? Agora, vamos medir se isso que a campanha está falando é verdade mesmo ou se no final ela vai chegar lá e ser uma baba-ovo do Guilherme Boulos. Eu acho, Capês, que, na minha opinião, é um erro estratégico aí da Tabata virar a metralhadora também para o Boulos e, consequentemente, para o Lula, né? Porque hoje a gente enxerga o Lula muito ligado ao Boulos na campanha municipal. Se você for um pouquinho para trás, nas eleições de 2018, você deve se lembrar também, quando existia uma disputa entre Fernando Haddad, entre Bolsonaro e o Geraldo Alckmin querendo seguir adiante. E daí, por estratégia da campanha, ele começou a atacar o Bolsonaro, achando que ele ia conseguir pegar um pouco desses votos. 2018, Ele como, na época, né,
mais à direita no jogo político, também começou a atacar o Bolsonaro. Em vez de crescer, como os estrategistas aí da campanha achavam, ele começou a cair. Então, na minha opinião, hoje o cenário está tão polarizado que você atacar de forma veemente alguém do seu próprio espectro, às vezes acaba mais te prejudicando do que ajudando. Eu acho que a oportunidade da Tabata crescer é mais atacando o lado da direita e tentando pegar os votos do Boulos de eleitores menos radicais do que atacando o Boulos e perdendo essa oportunidade. Olha, o Diego Tavares, o Rafael Macris toca num ponto muito inteligente. Mas veja só, o Geraldo Alckmin, na eleição de 2018, ele começou a atacar o Bolsonaro. Qual era a estratégia da campanha? Se eu atacar o Bolsonaro e ele diminuir, eu posso ocupar o espaço dele e ir para o segundo turno. Qual foi o grande erro dessa estratégia? O público do centro e da direita olhou, não, o Geraldo Alckmin não é o anti-Lula. Eu prefiro do anti-Lula. O anti-Lula será o Bolsonaro. Quem é da esquerda e centro-esquerda já estava com Lula. No caso era o Fernando Haddad, não o Lula. Já estava com o Fernando Haddad. Na verdade, eu falei Lula porque era o Lula o candidato, né? O Fernando Haddad era só um representante. Agora, nessa eleição, o proxy, nessa eleição, o Rafael, eu acho que a Tabata devia fazer o seguinte. Ao atacar o Guilherme Boulos, ela fica o anti-Boulos e dá uma alternativa para o eleitor que não seja o Ricardo Nunes. Se ela atacar o Ricardo Nunes, o que vai acontecer? E ela é de esquerda. Quem já é de esquerda já está com o Boulos, ela não vai para o segundo turno. A meu ver, ela tem que disputar com o Ricardo Nunes quem vai ser o maior anti-Boulos para poder chegar no segundo turno. Porque quem já está lá, quem é PT, quem é PSOL, já está com o Guilherme Boulos. Quem é essa juventude que está lá, ela pode, ela vai disputar uma parte da juventude, público jovem, com o Boulos. Se ela atacar o Boulos e não o Ricardo Nunes, pode dizer, opa, essa é uma candidata que tem pegada. Não sei, é uma avaliação. Eu tenho uma leitura um pouco diferente, professor Capessoa e do Rafael. Eu acho que essa estratégia da Tabata é muito válida, é uma estratégia de kamikaze, porque, afinal, quem atira em todo mundo na política, lá no final, independentemente do resultado, sobra sem muitos amigos, a não ser que conquiste o poder. Aí, com o poder, os amigos voltam. Mas a Tabata Amaral, acho que nesse sentido, ela está fazendo uma aposta no que é o voto municipal por essência, que é um voto mais pragmático, mais distante do cenário polarizado que vocês colocam aqui como pressuposto da disputa. Eu acho que a Tabata está apostando mais de falar dos problemas da cidade, como ela vai resolver os problemas da cidade, e eu acho isso uma estratégia inteligente. Ela está fazendo o papel justamente do vácuo que o PSDB deixou em São Paulo. O PSDB se perpetuou no poder aqui no estado de São Paulo praticamente com essa estratégia, a estratégia moderada. Eu, particularmente, não acho a Tabata Amaral, até considerando as posições dela enquanto deputada federal, uma pessoa moderada. Mas eu acho que a equipe de marketing dela está tentando emplacar a Tabata nesse sentido. Alguém que vai se desvincular da polarização ideológica e focar nos problemas da cidade. E você, Daniel, qual a estratégia que é correta na sua avaliação? Acho que ela joga o jogo do longo prazo. Ela não tem uma preocupação muito grande de buscar se eleger agora. Ela é hiper jovem e ela vai estar na política por um bom tempo. Ela já é conhecida por muita gente. E agora é uma plataforma para ela conseguir se tornar mais coisa, mais gente ainda, podendo sim ter a chance de conseguir até eventualmente se eleger, apesar da probabilidade não ser tão alta. O que eu acho é que a estratégia da Tabata, no final de contas, acaba ajudando o Boulos. No seguinte sentido, porque no momento em que ela critica o Boulos, ela pode atrair votos do Ricardo Nunes. E a gente sabe que o apoio dela no segundo turno vai ser para o Boulos, não vai ser para o Ricardo Nunes. Ela é uma deputada de esquerda, não podemos esquecer isso. Essa é a primeira premissa, ela é de esquerda. Ela não vai apoiar o Ricardo Nunes no segundo turno, ela vai apoiar o Boulos. E, consequentemente, criticar o Boulos até pode ser uma maneira de atrair votos do Ricardo Nunes, que depois podem ser arrastados no segundo turno para um Boulos da vida. E um comentário final que eu acho que é super irônico, mais uma incoerência da esquerda brasileira, é que a esquerda está pressionando e atacando a Tabata, né, que é uma mulher de periferia, que tem uma origem periférica, para defender um homem branco filho de médico. Pois é. Mas ó, eu tenho um ponto aqui sobre a Tabata. A Tabata, ela, de fato, ela é muito dura, ela é muito
quando ela tem as opiniões, ela mostra as opiniões de uma maneira muito clara. E ela tem uma argumentação muito forte. A Tabata é das pessoas mais inteligentes que eu vejo nessa nova política brasileira, desses jovens políticos. A gente tem um outro aqui, querido, que está aqui na mesa com a gente. Mas a Tabata é dessas pessoas, realmente, é muito inteligente. Então, eu entendo, ela não vai fazer isso de uma maneira... não sei, deletério, não vai falar qualquer coisa, não é qualquer... Atabalhoada, não é a qualquer custo. Mas eu tenho segurança de que ela vai querer mostrar essa potência, essa energia, essa força que ela tem. Certamente ela sabe que a chance dela ganhar essa eleição é praticamente nula. Mas a chance dela ir para outras eleições daqui a 2 anos, 4 anos, ela é novinha. Ela tem, não sei não, hein, décadas Rica? ainda. Não sei não, que hoje em dia não dá para falar mais nada. Como disse o Daniel José, é a menina que veio da periferia, superando as dificuldades. O Boulos já é filho de médico, então precisa ver onde está ele. Homem branco, ela é uma menina, uma mulher, a força da mulher. Não tem dúvidas que ela tira voto do Boulos. Não, mas ela pode tirar voto do Ricardo Nunes. Não, mas e ela tá ajuda o Boulos. Ela pode chegar no segundo turno. Não, mas ela vai construindo a plataforma dela. Quem em sã consciência, como o Boulos fez. Político experiente. Qual político experiente? Porque experiência é só olhando o passado, né? Para o futuro você não tem bola de cristal. Que político experiente diria que o Bolsonaro, com 8 segundos de tempo de televisão, derrotaria o Geraldo Alckmin numa articulação monumental e gigantesca de partidos de centro e de direita, com tempo de televisão? Eu disse. Eu falei, impossível. 8 segundos ele não vai. Então, o que acontece é o seguinte, a Tabata, de repente, pega no gosto do eleitor e vai embora. O Barack Obama tinha condições de ganhar da Hillary Clinton nas prévias. Ela tem esse elemento de empolgação, a imagem dela é uma imagem muito diferente do que a média da política, eu concordo. E eu também cravo que se ela for pro segundo turno, ela ganha essa eleição. Assim como também o Kim Kataguiri. Obviamente o cenário para chegar no segundo turno é muito duro, mas qualquer nome que não seja Boulos ou Ricardo Nunes chegando no segundo turno dessa nova geração ganha a eleição. O que é preparadíssimo, não há dúvida, é que a imagem, a mulher chegando, a superação, e ela trazendo um discurso moderno, competente, ela pode ser um complicador aí. Agora é o seguinte, vocês querem falar muito desse assunto, mas o espectador fala, não tem outro assunto para vocês falarem, esse aqui já deu, então vamos falar de outro assunto, não tem problema.